Verdade que você foi o primeiro funcionário da Google no Brasil? Ou do Google no Brasil? Foi, é verdade. Como é que foi isso? Olha, foi interessante. Eu trabalhava no UOL, eu já tinha voltado aqui para o Brasil em 2005. E eu recebi um telefonema de uma recrutadora do Google. Lá dos Estados Unidos? Lá dos Estados Unidos, querendo o meu currículo. E assim, a priori, eu achei que devia ser algum trote, alguma coisa, porque normalmente um processo de headhunter é um pouquinho mais sofisticado, você encontra a pessoa. Eu nunca tinha sido recrutado por telefone. Você nunca tinha sido recrutado por headhunter? Já tinha. Tinha, mas não por telefone. Mas não por telefone. Uma pessoa me liga do nada e fala, olha, me manda o seu currículo. Tá. Né? E falando que é do Google, E né? falando que é do Google, né? Eu achei meio estranho. Aí eu peguei o telefone dela, olha, eu te retorno. E no dia seguinte eu retornei e de fato era o Google. E aí eu comecei um processo que foi bem longo. Eu passei por 22 entrevistas. O Google não estava no Brasil ainda? Não estava no Brasil ainda. Você fez 22 Fiz entrevistas? 22 entrevistas. Algumas por videoconferência aqui no Brasil e outras, a maioria delas, eu viajei até lá, fiquei alguns dias e completei as entrevistas lá. E eram necessárias 22 entrevistas? Eu, sinceramente, acho que não. Não, Tanto né? que hoje o Google reduziu muito esse processo, porque ele se tornava muito burocrático. E é para ser uma empresa muito ágil, muito né? mais ágil. É impossível que você consiga tempo na agenda de alguém para fazer 22 entrevistas. Né? E aí você foi contratado por quê exatamente? Para fazer o quê, Emerson? Eu fui contratado porque eu tinha uma experiência muito grande no mercado americano, então eu conhecia bem a realidade do Google naquela época. Eu conhecia muito bem a tecnologia de publicidade deles, os links patrocinados, e acho que isso pesou bastante. E essa característica que o Abel colocou, desse espírito empreendedor, eu acho que foi também um fator fundamental que eles, enfim, acharam interessante na minha personalidade. E aí eu comecei essa operação aqui. E você veio fazer o quê no Google? Eu vim dirigir a área comercial do Google. Tá. Obviamente, durante os primeiros meses, até que houvesse um diretor-geral, eu basicamente dirigia a operação, desde vamos alugar uma sala... Quem eu vou contratar? Quem eu vou contratar, vamos colocar uma impressora aqui para imprimir os nossos relatórios, desde as coisas mais básicas e banais, rotineiras. Quer dizer, no seu primeiro dia de trabalho você nem tinha para onde ir? Não tinha. No primeiro dia de trabalho, me disseram, olha, a gente está pensando em alugar um escritório, vá até a Regus, que é uma empresa que aluga escritórios, vai lá, assina o papel, aluga um escritório, a gente vai te reembolsar. Você pagou com seu cartão de crédito? Paguei com meu cartão de crédito os primeiros 3 meses. E aí a gente fez um contrato, estabeleceu ali e abriu a operação. E aí o Google hoje cresceu bastante. Sem dúvida. E por que você saiu do Google? Eu saí porque eu queria dirigir uma empresa do ponto de vista de gerenciamento geral, general management. Eu sou um cara muito apaixonado por construção de planos de negócios. Acho que isso é a fase mais bonita de uma operação. Então eu não tinha essa oportunidade no Google. E o MySpace, quando apareceu com essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Quantas entrevistas você fez para entrar no MySpace? Para o MySpace eu fiz 7 entrevistas. Como é que foi sua infância em São Paulo, Emerson? Minha infância foi uma infância bem bacana, porque eu peguei uma fase de São Paulo ainda, que era uma fase quase que interiorana, né? A Zona Leste, nessa época, ainda era um lugar afastado, era uma vila afastada e tudo. Moca é uma região italiana, tradicionalíssima. Em São Paulo, né? Sua família é italiana? Italiana. Meu avô é italiano. Vieram de que região na Itália? Vieram de uma região chamada Bergamo, uma cidade chamada Bergamo, que fica perto de Milão. Ai, que delícia. Você vai para lá sempre, não? Não, olha, faz tempo que eu não vou, viu? Faz tempo que não, mas eu já fui várias vezes. O Emerson, e você era um menino levado, era um menino quieto? Quem que... Tá com cara de menino levado, né? Eu era terrível. Era terrível? Hoje eu tenho dó da minha mãe e do meu pai. A gente tem mais uma pergunta da plateia para você. Eu sou Jeanette Albanês, eu sou professora. E eu gostaria de perguntar a você, com que idade e como se preparar para uma vivência internacional? Professora Janete, primeiro eu queria dizer que essa é uma profissão muito linda. Eu adoraria, quando eu me aposentasse, seguir a carreira de professor também. Não existe uma idade certa. No meu caso, eu fiz até um pouquinho mais velho, digamos assim. Eu tinha 27, 28 anos. Mas depende da paixão que a pessoa tem em conhecer uma outra cultura. Hoje os jovens estão fazendo o colegial, o antigo colegial, né, que se chama high school. Fora do Brasil já é uma prática, e isso é uma idade fantástica, porque quanto mais cedo você tomar contato com uma outra cultura, mais rápido você vai assimilar. Agora, você falou que você quer ser professor com aposentadoria, e eu abri esse programa falando que você vai se aposentar em 2 anos, aos 40 anos. Se Deus quiser. Para fazer o quê, né? Eu gostaria de dar aula, eu gostaria muito de dar aula. Eu tenho 2 objetivos na vida. Você não vai aposentar, parar de trabalhar, né? Não vou pôr pijama. Você vai mudar de carreira? Vou mudar de carreira. Eu não quero ter mais a atuação diária
e de maneira muito profunda numa empresa privada. Eu gostaria de dar aula de uma maneira que não fosse muito comprometedora, que eu pudesse viajar, que eu tivesse uma agenda livre. E eu gostaria de fazer também alguma coisa num campo mais social. Eu adoraria ter alguma iniciativa ligada a alguma ONG, algo dessa maneira. Como é que você está se preparando para se tornar um professor? Eu estudei bastante na minha vida. Eu estou procurando agora um aconselhamento específico para buscar um mestrado específico para me formar. Eu espero fazer isso nesses próximos 2 anos e aí me aposentar de vez. Mas não é assustador, assim, você pensar, puxa vida, o horizonte está curto, né? Sim. O horizonte está curto, Quando que você estabeleceu essa meta? Quando eu tinha uns 25 anos de idade. Você estabeleceu que aos 40 era hora de mudar de carreira. Sim. Eu queria, porque, na verdade, eu tive assim uma reflexão muito grande, principalmente quando eu morei fora, que a vida é muito curta. Eu estava morando nos Estados Unidos quando aconteceu o atentado de 11 de setembro. Uhum. E ali foi um momento de muito pavor, muita confusão. E eu acho que ali abriu um pouco a minha mente para pensar que a vida é muito curta. E assim, agora eu tenho um filho, eu queria curtir mais. Não dá mais para ter essa jornada das 8 da manhã às 10 da noite todo dia, né? 8 da manhã às 10 da noite? Então o Luca nem está vendo você praticamente. Tá, porque eu estou sendo mais relapso. Eu não estou trabalhando agora todo dia até de noite. Daqui, por exemplo, eu vou direto para minha casa. Emerson, foi um grande prazer conhecê-lo e entrevistá-lo aqui no Trajetória. Muito obrigada. Obrigado a você, Tereza. Um prazer foi meu. E é uma honra, sendo uma pessoa tão jovem assim, estar sentado conversando com você, que já entrevistou pessoas de muita experiência. Muito obrigado. Mas eu sou jovem também. Você também é jovem, então estamos aí na mesa. Estamos em casa, né? Muito obrigada pela presença e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais um Trajetória. E se você quiser comentar sobre esse programa, se você quiser mandar uma mensagem para o Emerson, escreva para trajetória@idealtv.com.br. A gente volta na próxima semana com mais um Trajetória Ideal. Até lá. Obrigada, Emerson. Muito bom. Adorei. É muito prazer.